Irmão, vamos lá, Gênesis 16, do 1 a 16. Diz assim, ó: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abraão: O Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma minha serva, que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu, pois, Abraão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter Abraão habitado 10 anos na terra de Canaã. E conheceu a Agar, e ela concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou sua senhora. Então disse Sarai a Abraão: Sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Pus a minha serva em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Senhor julga entre mim e ti. Disse Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. Então Sarai a maltratou, e ela fugiu da sua presença. O anjo do Senhor encontrou junto à fonte da água do deserto, a fonte que está no caminho de sul, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a sua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Conceberás e terás um filho, a que chamarás Ismael, pois o Senhor o ouviu na sua aflição. E ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante de todos os seus irmãos. E ela chamou ao Senhor, que com ela falara, e diz: Tu és o Deus que me vê. Pois disse ela: Agora olhei para aquele que me vê. Por isso aquele lugar, aquele poço, é chamado de El-Roi, está entre Cádiz e Beredes. Assim Agar deu o filho a Abrão, e Abrão pôs o nome do menino de Ismael. Tinha Abrão 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Aleluia. Quem já conhecia esse texto aqui? Deixa eu ver. Tinha muita gente que não conhece. Então vou dar um pano de fundo aqui. Nós temos, nos dias de hoje, nós temos muitos dispositivos para localização, para localizar lugares. Tem o Waze, tem o Google Maps, tem tantos outros que tentam nos ajudar a achar a localidade, achar ruas. E temos aí as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, que promete fazer que eu e você encontre amigos. Alguns até, pasmem, acham que vão encontrar algum amor através ali das redes sociais. Alguns encontram desaparecidos lá, postam fotos de pessoas, idosos, crianças, animais, até carteira e documento que são achados. Mas eu quero dizer uma coisa para você: por mais úteis que sejam essas invenções todas, nenhuma delas seriam capazes de encontrar Agar do jeito que ela foi encontrada por Deus nesse lugar. Agar, como nós lemos, era uma serva egípcia de Sarai. Esse era o nome de Sara, mulher de Abraão, que ainda não tinha sido mãe de multidões. Sarai, mulher do patriarca Abraão, ela se sentia um pouco fraca no quesito da continuidade, a descendência do seu esposo, já que ela não podia gerar, pois ela era estéril. E ela não podendo gerar, ela faz algo que era comum na época. Ela pede para que a serva dela possa deitar com o seu marido, e assim ter um filho para ela. E assim ela achou que cumpriria ali a promessa que o Senhor lhe havia feito. Essa má sugestão de Sarai trouxe problemas que eles perduram até hoje. Eu gosto sempre de lembrar aquela briga que você vê entre os judeus e os palestinos, entre os judeus e os árabes, que persiste até hoje. Foi por causa dessa história aqui, desse último filho, desse primeiro filho Ismael, né? E depois de Isaac, né? O filho da promessa. E eles se transformaram entre os judeus e os árabes. Essa má sugestão aqui trouxe briga que dura até hoje. Trouxe tanto problema que até para a casa dela trouxe uma aflição tremenda. Elas começaram, a hora que Agar pôde começar a ter, Agar percebeu que ela tinha gerado filho, ela fez algo que adolescente costuma fazer. Passava perto de Sara, sua patroa, e com aquele barrigão que ela estava, ela diz: Eu posso, você não pode. Eu vou gerar um filho, você não pode. E aí a sua patroa, Sarai, começou a ficar triste. E ela diz, naquele problema começa a maltratar a sua serva, a ponto dela ter que ir embora. Esse costume, essa situação, esse ato de entregar a serva,
para o marido dela era algo costumeiro. Às vezes você pode assustar a hora que lê aqui, a hora que a Bíblia está ensinando alguma coisa errada. Não, era algo costumeiro naquela época. Para você entender, cada serva escrava, tudo que ela tinha era de propriedade da patroa. Então, se aquela serva viesse com bens e com filhos, os bens e os filhos também eram da patroa. Por isso que ela diz no texto: olha, deite-se com a minha serva, para que eu tenha um filho através dela. Ela não diz para que ela tenha um filho, para que eu tenha um filho através dela. Então Sara estava ciente que dessa forma ela resolveria aquilo que Deus projetara para ela. Mas ela havia esquecido que quando Deus, o Todo-Poderoso, fala, Ele cumpre do jeito que Ele fala. Por isso, se um dia Ele cumpriu, falou alguma coisa para você, não desanime, pode passar o tempo que for, Ele vai cumprir do jeito dEle. E aqui Deus iria cumprir, diz: olha, vou ter um filho através de vocês, serão pais e mãos de multidão. E não era através da serva. Na verdade aqui Sarai, então, ela agiu neciamente, imprudentemente, como se Deus precisasse de ajuda, como se pudesse, para cumprir o projeto de Deus, precisasse usar o plano humano de Sarai. Nenhum plano de homem, nenhuma decisão humana isolada da palavra e da obediência de Deus pode produzir alguma coisa boa, a não ser confusão e dor, como produz até hoje. Guarde isso, não tente ajudar a Deus. Nenhuma atitude humana isolada, longe da palavra de Deus, vai produzir alguma coisa boa. Sarai achou que sim, mas trouxe um problemão. Aí Agar então foge e vai embora, ela foge para o deserto. Parecia que ninguém se preocupava com Sarai e com aquele filho que ela carregava. Ninguém a não ser o El-Roi. Esse era o nome dele, esse foi o nome que ela deu no poço. El-Roi é um nome hebraico, quer dizer: Deus é o Deus que me vê. Talvez ninguém pudesse prestar atenção nela, mas o El-Roi estava vendo ela e estava prestando atenção nela. Nós vivemos em tempo tão difícil nos dias de hoje, que com o aumento da tecnologia, tem chegado até mim, a você, tantos aplicativos de relacionamento e comunicação, para que as pessoas pudessem conversar e ter mais amigos. Mas passa o tempo, a comunicação fica cada vez mais virtual e não mais ao vivo, e não mais no social. E mais aumenta as pessoas depressivas, se sentindo solitárias, fracassadas, frustradas. Mais aumenta a possibilidade das pessoas desejarem suicídio. E são em situações como essa que talvez as pessoas que me ouvem agora, e talvez um dia você já pensou, e você correu para as suas ilhas e fugiu para os seus desertos, achando assim: ó, está tudo acabado, ninguém está sabendo o que está acontecendo comigo, ninguém me vê. E se esquece por um lapso que o El-Roi estava vendo a tudo, estava pronto a cuidar de mim, de você em nossos desertos. Eu falo nossos desertos porque desertos somos a gente que procura. Deserto é como se fosse fuga. Ir por procurar deserto é fugir, é abandonar o problema sem resolver. E quando você tenta abandonar o problema sem resolver, na verdade você abandona o local da solução. Se você abandonar o seu casamento porque está passando um problema, você abandona o local da solução. Deus ia dar solução, permaneça nele. Se você abandona aquele emprego porque algo está lhe pegando no pé, mas talvez você está abandonando o lugar da solução, daquilo que Deus queria tratar e resolver. Eu vou dizer uma coisa para você: nada vai mudar na sua vida se você não deixar Deus tratar o seu coração primeiro. Amém? Quem está comigo aqui? O nome Agar queria dizer fuga. Você diz: mas espera aí, mas como que o nome dela já batia com ela? Não, esse provavelmente foi o nome hebraico que deram para ela aqui, depois do acontecido, porque ela tinha um nome egípcio. Então, se aquele nome foi capaz de gravar na vida dela a fuga, é sinal que essa história tem muito a ensinar para mim. A fuga de Agar e o encontro com o El-Roi, o Deus que me vê. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto, está no verso 7, você está aí no texto? Versos 7 e 8. E diz assim: o anjo do Senhor encontrou-a junto à fonte da água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, e disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Sabe o que ele estava dizendo aí? Deus não é só o Deus que me vê e que te vê. Deus é o Deus que tudo vê. Ele está dizendo assim: olha, eu estou vendo a sua aflição, eu estou sabendo o que está acontecendo com você, eu estou vendo o que está acontecendo no seu casamento, o que você tem passado. Eu tenho visto que você está preocupado porque você perdeu o emprego em meio a essa pandemia e não sabe como vai ser a sua vida financeira. Eu estou contigo, eu estou te vendo, eu tenho te visto, eu vejo todas as coisas.
Eu tenho visto a sua aflição com esses problemas espirituais que você tem vivido. Eu tenho visto a sua aflição com essa enfermidade que chegou na sua casa. Eu tenho visto as suas aflições. Eu sou o Deus que tudo vê. Quando eu lembro de aflição, eu lembro de uma expressão que eu aprendi logo no começo da minha conversão, Deus falando com Moisés. Deus certa vez falou com Moisés, quando estava chamando ele. Falou algo que Deus fala comigo e com você nessa noite. Ele falou assim: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Tenho visto as suas aflições, tenho chegado até a mim o clamor por causa daqueles que tentam te afligir. Eu tenho visto o seu sofrimento, por isso descerei e os livrarei, aleluia. Foi exatamente isso que Deus fez. Ele desceu, abriu o mar vermelho, libertou aquele povo, depois de 400 anos. Ele diz: eu estou vendo tudo, eu tenho visto as suas aflições, tenho escutado o seu gemido. Foi exatamente isso que Cristo Jesus fez conosco. Ele olhou eu e você enquanto nós caminhávamos no nosso deserto da vida e disse: ei, eu tenho visto a sua aflição, tem chegado até mim o seu clamor, as suas orações, por causa dos gemidos, por causa daquilo que te aflige. Eu descerei aí, eu tenho visto o seu sofrimento. Ele desceu, morreu na cruz, por mim e por você, aleluia. E ele diz mais, ele diz algo que está escrito lá em Isaías 43:13. Ele diz assim: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa o livrar da minha mão, porque agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus, aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Ele estava dizendo assim: antes que houvesse o sol, antes que houvesse dia, ele diz: eu sou. Antes que houvesse o sol, não há vida sem sol, não há vida humana sem sol, não há vida animal sem sol, não há vida vegetal sem sol. Ele diz: antes que houvesse o sol, eu já existia. Antes que houvesse o ar para a humanidade toda, eu já existia. Antes que houvesse os poderosos que pensam em comandar o mundo, eu já detinha todo o poder. Antes que houvesse os intelectuais, a ciência, eu já tinha todo o saber, porque eu sou um Deus presente, um Deus onipotente. Eu sou um Deus onisciente, sei tudo, posso ver tudo. Eu consigo ver a sua história, o seu coração, aquilo que você está passando, aleluia, aleluia, aleluia. E Agar, depois do encontro dessa presença tão marcante que Deus aparece para ela, ela se sente alvo do amor de Deus, porque ela reconhece que ela não merecia. Aliás, tinha tantas barreiras. Ela reconhece que não era da nacionalidade daquele pessoal, ela era egípcia, ela não era da família cristã judaica como era Abraão e Sarai. Então ela reconhece, diz: apesar da minha nacionalidade, de eu poder só estar trabalhando na casa daqueles meus patrão que fala do Deus eterno, o Senhor Jesus, o eterno, me assistiu. Ela diz assim: apesar da minha religião, porque ela não servia os deuses dos israelitas, o Deus eterno, ela servia os deuses egípcios, servia os ídolos egípcios. E ela diz: apesar da minha religião, o Deus eterno olhou para mim, me enxergou aqui. Apesar da minha condição social, porque ela sabia que ela era pequena, ela era serva, porque Abraão e Sarai eram patrões e tinham muitos servos, eram ricos. E ela diz: apesar da minha condição social, Deus, o eterno, se atentou para a minha pequenez e me viu. Sabe aquela mulher que sentiu que estava sozinha? Ela se sentiu o quê? Percebida nas suas aflições. Ela se sentiu notada nas suas lutas. Ela se sentiu valorizada como pessoa. Ela pensou: o Todo-Poderoso, o Deus eterno, se agachou até onde estava, se inclinou a mim e me confortou na minha dor. Me olhou e me viu como ninguém me viu. Aleluia. Ela se sentiu a mulher mais linda do mundo. Ela diz: ele me viu como nenhum homem me viu. Tem alguma mulher que já foi vista pelo Senhor aqui, como nenhum homem te viu? Tem aqui mulher salva aqui? Tem algum homem aqui que foi visto pelo Senhor, como nem a sua mãe te olhou, nem a sua esposa? Tem aqui salvos. Só Ele pode enxergar a mim, a você e o meu coração, aquilo que traz de fato. Ele estava dizendo: eu sou o Deus que te vê. Você não vai morrer no deserto das suas aflições, na quentura dos seus problemas. A minha mão pode trazer alívio e abrigo para você. A minha palavra é água. Você não vai morrer de sede. Eu sou o Deus que te vê. Tenho te protegido até aqui pelo meu olhar. Aleluia, aleluia. Sabe quando a criança está andando assim, o olhar do pai e da mãe parece que vai desviando ele do buraco? Sabe assim? Deus faz isso. Deus faz isso comigo, com você. Ele não é só o Deus que vê a tudo. O Deus, o El Roi, que vê tudo. Ele também é o Deus que corrige tudo. Olha o verso aqui, 9, vamos lá. Verso 9. Aleluia.
Então disse o anjo do Senhor: volta-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das tuas mãos. Esse é o conselho mesmo do Senhor. Ele estava dizendo: Deus é um Deus que tudo vê, mas é um Deus que tudo corrige. Deus é um Deus que tudo ensina. Ele estava dizendo: volta, se humilha, conserta o seu passado. Deus, ele entra na história, chama aquela mulher Agar pelo nome, e quando ele chama ela pelo nome, ele cria nela uma convicção de que aquele encontro, do que aquela abordagem era algo sobrenatural, pois de maneira alguma alguém poderia chamar ela no deserto sozinha pelo nome, e ela entende que não é uma pessoa comum, e ela chama Senhor. Deus aqui, enquanto estava chamando ela pelo nome, Deus na verdade, ele estava dizendo: eu conheço você, eu sei de onde você está fugindo, eu sei da sua história, eu sei de onde você está querendo ir. A pergunta de Deus tinha um caráter de correção, igual aquela pergunta que Deus faz para Adão. A Bíblia diz que quando Adão peca, Deus aparece na história e diz: Adão, onde estás? Você acha mesmo que Deus não sabia onde Adão estava? Deus, ele tudo vê, ele sabia onde Adão estava. Ele queria saber se Adão sabia onde ele estava. Ele queria saber se Adão sabia que ele estava assim entrando em enrascada. Ele queria uma resposta de Adão: Adão, você sabe onde você está? E Adão responde: olha, eu estive medo e fugi. Aí ele diz assim, Deus diz: por que teve medo, Adão? Acaso fizeste algo que eu mandei você não fazer? Ele estava fazendo a mesma coisa com Agar. Ele estava dizendo: Agar, por que fugiste da casa que eu te coloquei? Por que te fugiste do lugar que eu coloquei você, para você servir e viver? Por que abandonaste? Aquela casa tem promessa sobre aquela casa tem a minha bênção. Sabe o que ele estava dizendo? A palavra é: volta, se humilha, conserte o seu passado. Tem muita gente que sofre aflição até hoje, porque nunca conserta o passado. Não conserta o passado com a família, não conserta o passado com sogra, com nora, com os filhos, com aqueles que estão longe, com a igreja, com as pessoas. Vão vivendo e nunca conserta o passado. Deus está dizendo: volta, se humilha e conserta o passado. Não é eu que estou dizendo, a palavra de Deus, o próprio Senhor diz: volta lá e se humilha. E é isso que Ele traz para mim e para você hoje. Está cheio de textos assim. Está cheio de textos que pode cumprir o princípio. Lembra de José e os irmãos? José foi vendido, mentiram, venderam José como escravo. E passou muito tempo, José achou que já estava tudo liberto, os irmãos também achou que estava tudo tranquilo. Mas num determinado dia, José estava no palácio. E enquanto ele estava no palácio, os irmãos dele, onde ele morava, começaram a morrer de fome, sofrer de fome. E eles foram buscar comida lá do Egito. Quando ele chega no Egito, quem está sentado como governador? José, aquele que eles haviam vendido. Eles não conheciam, mas José bem sabia quem era. A Bíblia diz que a hora que José os vê, chama eles para o palácio. Eles acham que vão morrer, e ao invés de José chamar e dar uma bronca nele, ele sai do lugar, dá um abraço, pergunta como que está o pai, e o nosso irmão mais velho: está tudo bem, não fique triste não, porque foi por amor de vós que Deus me colocou na frente, para poupar a vida de vocês. E houve um conserto, mas teve que haver um conserto. Lembra da história de Jacó e Esaú? Eles tinham uma briga enorme, por causa de preferência dos pais e de coisas. Eles ficaram muito tempo sem se ver. Mas chegou um dia que Deus falou: Jacó, volta lá, Jacó, volta a falar com o seu irmão. E a Bíblia diz que quando Jacó sai para ir falar com o irmão, a Bíblia diz que ele passou uma noite inteira no Val de Jaboque, conhecido como Peniel. Passou uma noite inteira com Deus. Irmão, quando você peca é assim, você tem que passar com Deus, porque todo pecado primeiro não é com a pessoa, sempre é com Deus. E quando ele passa pelo Val de Jaboque, o Val era um corguinho, aqueles corguinhos que dá para você passar assim com o pé e ver os seus dedos, e tudo isso tem um significado, porque quando você consegue ver os seus dedos, você anda tranquilo e sabe onde você está pisando. Mas Deus estava dizendo para ele assim: você está olhando os seus pés aí, você se lembra dos seus caminhos, Jacó? Você tem que mudar os seus caminhos, Jacó. Você está se lembrando dos seus caminhos? E a Bíblia diz que passou a família toda em todos os bens dele naquele dia, na frente dele, e diante de Deus ele ficou uma noite inteira, porque todo pecado primeiro é com Deus. Lembra da história do filho pródigo? Quando o filho resolve voltar para casa, ele falou: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele diz: eu pequei primeiro com Deus. Todo pecado não é um pecado com a pessoa. Às vezes você passa algum problema que a esposa diz: olha, eu vou resolver com ela, porque senão depois não tem mais nada, né? Não, você não deve fazer por isso por causa de interesse. Você deve fazer por isso como se fosse ao Senhor.
A Bíblia diz: tudo que façais, qualquer trabalho, faça como fosse ao Senhor. O pessoal que está trabalhando aqui não está tocando para a gente, está tocando como se fosse ao Senhor. O pessoal que está na mídia trabalhando não está fazendo para a gente, você trabalha para o Senhor. Todo o pessoal que trabalha em algum lugar aqui não faz para a gente, você faz para o Senhor. E quando você peca contra a sua esposa, você não peca só com ela, primeiro você peca contra o Senhor. Quando você peca contra os seus filhos, contra os seus pais, o pecado primeiro é com Ele. Resolve. A palavra é: volta atrás, se humilha, resolve o seu passado. O conselho, na verdade, não foi um conselho só de correção, mas era um conselho também com amor e proteção. Porque se aquela mulher tivesse insistido em andar deserto adentro, certamente ela teria morrido. Imagina uma mulher sozinha, grávida ainda, não suportaria o calor e o peso daquela gravidez, certamente ela morreria, e o seu filho que ela carregava nunca nasceria. Veja bem, esse filho aqui, irmão, originou os que são os árabes hoje, como eu falei para você, toda aquela região dos árabes, tudo aquilo que a gente vê às vezes quando passam, até nas novelas, quando as pessoas assistem, todo aquele povo estaria extinto se Deus não tivesse entrado na história e ela tivesse obedecido a Deus. Vê como que é sério obedecer a Deus. Você pode carregar um problema que vai ficar por gerações. Tudo tinha desaparecido, filhos são sonhos. E quantas coisas, se Deus não tivesse entrado na sua história, quantos sonhos não seriam abortados, quantas situações, às vezes até filhos seriam abortados, quantas situações, se Deus não tivesse entrado na sua história, talvez você não estivesse aqui, talvez você tivesse matado a sua esposa, talvez você tivesse já acabado com a sua vida, talvez as drogas tivessem consumido você, mas Deus entrou na história, o Elroy encontrou você no caminho, mudou a sua história. Há uma canção que nós cantamos aqui na igreja: há um lugar onde os sonhos não se abortam. E ela diz: esse lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos, onde aquilo que Deus planejou para você, ninguém consegue matar, nada pode deter. Se Deus escolheu essa história para você, nada pode ser sabotado ou abortado. O Deus que tudo vê, Ele está com o seu olhar sobre você nessa noite, você que está me assistindo. O Deus que tudo vê está com esse olhar de correção sobre mim e sobre você que me ouve. Olhar de correção, olhar de cuidado. Um dia eu tive esse olhar sobre mim, tenho sempre, mas teve um dia que esse olhar cresceu mais sobre mim. Esse olhar de correção, de amor e de cuidado. E eu percebi que Deus me amava. Eu percebi que Deus cuidava de mim a todo tempo, estava caminhando comigo todo o tempo, me via em todo o tempo, e que Ele queria, na verdade, e que Ele era o meu Pai, e que Ele queria me corrigir como um filho, mas eu não deixava. Mas naquele dia, num culto como esse, eu entendi que Ele era o meu Pai. Eu disse: pode me corrigir, Pai. E naquele dia Ele me corrigiu, e eu pude abandonar, e decidi abandonar os caminhos velhos. Abandonei a minha vida de pornografia, abandonei a minha vida de prostituição, mudei a minha história, tirei os ídolos do meu coração, e aqueles que eu carregava comigo, e os que eu tinha em casa. Eu disse: hoje mesmo eu vou mudar a minha história, eu nunca mais serei o mesmo. E Deus convida você nessa noite para a experiência de ter um contato com Ele, porque não dá para viver de pecado a pecado. Eu quero dizer uma coisa: talvez você peque e fique tudo comum, talvez você peque e ainda sinta a presença de Deus, talvez você peque e as coisas dão certo lá fora. Eu quero dizer para você que é por pouco tempo, porque um dia virá que não terá mais chance de você mudar a história. A Bíblia chama isso que você talvez está fazendo de condenação para si mesmo. Para si mesmo, esteja atento, dá tempo de você mudar a sua história hoje. O Deus que tudo vê, o Deus que tudo corrige, é um Deus também que tudo muda. O Deus que vê eu e você, o Deus que corrige todas as coisas, é um Deus que muda e nos dá aquilo que nós precisamos. Vamos lá, verso 10. Aleluia. Verso 10 a 12 diz assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: conceberás e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu na tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será como todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Veja aí, irmãos, ele dá uma descrição como vai ser os povos dos filhos dela, e assim são os árabes.
Aqui diz assim: o seu filho vai ser como um jumento. Se é falado no dia de hoje, a gente acha que é ofensa, fala, já é bullying, né? Mas o jumento que era naquela época é o mesmo quando a gente fala, aquele rapaz é um leão, é alguém forte, alguém valoroso, alguém valente. Ele diz, assim vai ser a sua descendência. Sabe o que ele estava dizendo? Deus estava dizendo, porque você me ouviu, porque você decidiu fazer o caminho de volta, porque você decidiu pedir perdão, se humilhou, ouviu a minha palavra e me obedeceu, eu tenho uma recompensa para ti. Olha, Deus é Deus de recompensa. Porque você se deixou ser corrigido, você vai ter uma recompensa. Na verdade, o que eu acabei de falar aqui é a descrição exata de uma pessoa convertida. O convertido lá não vive dando mais lugar ao orgulho. O convertido é alguém que deixa o orgulho de lado. É alguém que tem facilidade de voltar atrás e resolver as coisas, e se humilhar e pedir perdão. O convertido é alguém que ouve a palavra, lê a palavra e obedece a palavra. Esse mesmo texto aqui, o apóstolo Paulo usa no Novo Testamento para exemplificar a velha vida sem Deus e a nova vida nossa agora com Cristo. Ele diz que aqueles que creem em Jesus, já não são mais escravos, já não estão mais debaixo da servidão do pecado, já não estão mais debaixo da lei, eles são livres, porque foi liberto pelo nome de Jesus. E isso está escrito em algo que eu gostaria que você pegasse lá comigo. Você que está me vendo também, me assistindo aí, pega lá Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4. Verso do 22 em diante, diz assim, olha que diz, ó. Para você ver que essa história está aqui no Novo Testamento, para exemplificar a minha e a sua vida. Olha que diz aí Gálatas capítulo 4, verso 22. Diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que deve ser entendido com essa ilustração? Pois essas mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. A outra é Agar, é sinal de nome da Arábia, do Monte da Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. A Jerusalém que é de cima, porém, é livre, o qual é mãe de todos. Verso 30 e 31. Que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos livres, não mais da escrava, somos livres. Amém, irmãos? Aleluia. Sabe o que ele estava dizendo nessa alegoria? Vocês eram como Agar, vocês tinham o direito de ser escravo. A história de vocês era para vocês ficarem escravizados nos seus pecados, naquilo que te atormentava. Mas o El Roi, o Deus Todo-Poderoso, te encontrou. Você encontrou Ele nesses 5 meses de pandemia, nas lives aqui, e o seu coração já é livre. Você não precisa mais viver como escravo, porque Ele dizia que tem uma Jerusalém do alto, uma Jerusalém de baixo. Ele diz: vocês pertencem a Jerusalém do alto, a Jerusalém que vive para todo sempre, é livre. Porque tem uma Jerusalém de baixo. A Jerusalém de baixo é apegada às pedras. Até as pessoas que vão lá visitar, as pessoas ficam lá pulindo as pedras, as estátuas, as coisas. Eles ficam apegados às coisas. E a Bíblia diz que Deus fala: eu não habito em templos feitos por mão de homens. A Jerusalém de baixo simboliza aquelas pessoas que acham que você é salvo, porque eles frequentam um lugar religioso nominalmente. Eles acham que vão ser salvos porque um dia eles foram batizados. Eles acham que você é salvo porque eles aprenderam os cânticos que falam de Deus. Acham que você é salvo porque coloca no seu perfil alguma coisa de Deus e escreve todo dia um bom dia, todo floreado falando de Deus. Acham que você é salvo porque tem um coração bondoso e ajuda as pessoas. Isso não pode salvar alguém. Isso são obras. O verdadeiro salvo não é alguém que só mudou no público. O verdadeiro salvo é alguém que muda no privado. É alguém que quando está em casa, alguém que fala querido na rua, é alguém que é querido em casa também. É alguém que quando está no computador, no celular, está alguém em algum lugar sozinho, ele é o mesmo cristão de sempre. Você pode encontrar em qualquer lugar sozinho. Se ele tiver uma festa de casamento que não tiver a turma dele, lá ele é o mesmo cristão, porque ele não só mudou no público, ele mudou no privado. Está cheio de pessoas em tantas igrejas que pararam de fumar e pararam de beber, mas estão bebendo do fel, da amargura, da tristeza, do julgamento, da cobiça, e ainda não muda. O verdadeiro salvo não é alguém que só mudou para fora, mas é alguém que mudou de dentro para fora. Há uma mudança tremenda daqueles que se convertem. Você é convertido?
O convertido, ele é aquilo que eu disse. O convertido, ele não dá mais lugar ao orgulho, ele pede perdão facilmente, ele é uma pessoa de coração maleável, é alguém que ouve e obedece a palavra. O convertido não é mais mexeriqueiro, fofoqueiro, briguento, violento. O convertido não é mais cobiçoso de torpe ganância. O convertido não é mais amante do dinheiro, das coisas dessa terra. O convertido tem outra pátria, a Jerusalém do alto. Aproveite esse tempo, você é chamado para ser livre de uma vez por todas. Aleluia. O convertido é alguém que resolveu fazer o caminho de volta e voltar para os braços do Pai, o lugar da casa da bênção, que era assim conhecida a casa de Abraão, de Sara, onde Agar havia abandonado. Você nota que essa história, Agar volta para a casa dela para ser escrava novamente, não é assim que diz o texto? Mas ela voltava na condição de escrava por fora, mas por dentro ela não era mais escrava, porque ela mesmo disse: eu vi o Deus que me vê. Sabe o que ela estava dizendo? Antigamente eu só conhecia Deus porque eu ficava lá na casa de Abraão e da Sara, dos meus patrões, e eu ouvia ela falar do eterno, eu ouvia eles dobrar o joelho, mas eu continuava limpando a casa, não entendia nada, e eles cantavam aquelas músicas lá judaicas, eu não entendia nada. Mas agora o Deus que eles falavam e me encontrou no caminho e me viu diferente, e me amou, e limpou meus pecados, me corrigiu, me deu uma nova direção, e eu já não sou mais escrava, eu sou livre. Tem uma música que nós cantamos aqui: eu já não sou mais escravo do medo. Aleluia. Não seja mais escravo daquilo que um dia te prendeu. Ela falou exatamente aquilo que Jó um dia falou. A Bíblia diz assim, que Jó um dia disse para Deus, no finalzinho da sua história, depois de tudo que Jó tinha perdido, Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, e quando estava no finalzinho, Deus vai trazendo ele de volta. A Bíblia diz que Jó fala assim no verso 42 do livro dele, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, eu te conhecia porque alguém tinha falado, mas agora, depois que o Senhor passou comigo nas minhas aflições, nos meus desertos, nas minhas perdas, nas minhas dificuldades, agora os meus olhos podem te ver, Senhor. Antes eu conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te contemplam. Aleluia. É nas aflições que você encontra o Deus verdadeiro, o único Deus que caminha comigo e com você. Um ídolo não pode caminhar com você. Tem mãos, mas não pode te ajudar. Tem olhos, mas não pode te ver quando você vai cair no buraco. Tem pés, mas não consegue socorrer. Tem garganta, mas som algum sai da boca. Mas esse Deus que eu estou falando, Ele falou com a própria boca: onde estás, Agar? Eu sou o Deus que te vê. Aleluia. O nosso Deus é vivo, fala e consegue socorrer a mim e a você. Aleluia. Todos podiam olhar para Agar como escrava, mas ela já não era escrava mais. Todas as pessoas podem olhar você na rua como alguém que um dia foi um pinguço, como alguém um dia que vivia arrastado pela pornografia, como alguém que todo mundo conhecia, sabia das falas, diz: aquela ali não é aquela que saía com todo mundo. Você diz: era aquela que saía. Eu não sou mais. O Deus, o Todo-Poderoso, o El Roi, me encontrou, me amou, lavou meus pecados, e eu sou uma nova criatura. Você não era aquele que vivia drogado. Eu vivia, mas o Senhor Jesus me encontrou, e agora eu sou limpo, purificado, tudo está pago. Aleluia. Tem alguém aqui nesse lugar? Tem alguém aqui nesse lugar que também tem os seus pecados apagados, pago que nem eu? Amém? Só esse pessoal aqui. Tem alguém aqui que os pecados foram perdoados, apagados? Aleluia. E agora, voltando para aquela casa, ela não faria as coisas mais como escrava. Ela faria agora, ela não faria mais as coisas como se fosse por obrigação. Ela não faria mais como se estivesse cumprindo regras, mas seria o contrário. Ela faria por amor. Fazia por amor, de alegria de saber que estava no lugar da promessa de Deus, naquele lugar da bênção. Aí sim valeria a pena ela frequentar a igreja de Abraão e Sara, porque ela gostaria de estar lá na casa deles depois que virou uma igreja. Aí valia a pena frequentar a igreja, porque os novos convertidos e aqueles que se convertem vivem em comunidade. Por isso vale a pena você ser igreja, estar em igreja assim, não reunido religiosamente, como se fosse somente para marcar a presença. Não, hoje Agar sabia quem era o Deus. Ela diz: eu sei quem é o Deus que me vê. Por isso quando você vem adorá-lo, você sabe quem Ele é. Então a sua adoração não é vã e não é religiosa, porque você adora aquele que vive para todos sempre. E ela diz: vale a pena. Agora valia a pena ela descer as águas do batismo, porque agora ela não ia descer as águas do batismo só pensando no mérito dela, só reconhecendo o quanto ela era boa, mas reconhecendo o quanto ela era errada. Agora valia a pena sim ela cantar as canções judaicas que cantava lá na casa, porque antigamente ela cantarolava sem saber para quem ela. Agora ela vai cantar para amor da vida dela, aquele que um dia salvou. Valia a pena sim agora
ela ser boa pessoa, ajudar as pessoas, porque assim é o fruto do Espírito. Os generosos é fruto do Espírito. Vale a pena você servir a Deus. Caminhando aqui para o final, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo corrige, o Deus que tudo muda, sempre dá uma recompensa. Ele deu uma recompensa para aquela mulher, diz: olha, eu tenho uma recompensa para você, o seu filho também será uma grande nação. Sabe o que ela queria, na verdade, aquela mulher? Tudo que ela queria era ser uma mãe igual Sara seria. Ela ser importante igual Sara seria. Ela queria gerar e ter o filho também conhecido como as histórias que ela tinha. E ninguém podia dar, mas Deus ouviu o desejo do coração dela. Por isso que a Bíblia diz lá no Salmo 37, põe o seu coração no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, e Ele satisfará aquilo que você sonha, aquilo que na verdade você tem orado. E ela aqui diz: eu tenho uma recompensa para ti. O seu filho não é o filho da promessa, mas eu tenho uma promessa através do seu filho. Será uma grande nação e poderosa. Irmãos, aqui, como eu disse para você, os povos árabes não existiriam se não fosse por causa dessa história e a Sarai ter aceitado o conselho de Deus. Veja bem, toda a nação de árabes aqui não existiriam. Para você ver, os árabes até hoje brigam com os judeus. Você pode dizer: mas do que valeu? Mas a Bíblia diz que um dia, no final, eles todos serão encontrados, e o amor e o evangelho vai encontrar o coração deles também. Enquanto eu preparava esse texto, eu comecei a me lembrar de uma história, de uma música do Fernandinho, que é muito conhecida. A música chama Grandes Coisas. E essa música, na verdade, é uma versão, ela não é do Fernandinho. Ela é de uma banda irlandesa chamada Blue Train. E certa vez ela foi convidada a tocar na Tailândia. E quando ela foi fazer essa turnê na Tailândia, ela foi levada para uma cidade que era a número 1 em procura por sexo. Tinha 30 mil jovens, mulheres até 18 anos, que se prostituíam naquela cidadezinha. Garotos e homens eram vendidos como escravos sexuais naquele lugar. E foi lá que eles estavam para tocar e fazer uma turnê. Enquanto eles estavam tocando em muitos lugares, de repente passou um homem muito bem vestido e diz: olha, eu tenho um lugar para você cantar antes de vocês ir embora na turnê. E deu o endereço para ele, diz: nós vamos lá cantar. Marcou o dia, eles chegaram com a banda toda para cantar. A hora que ele entra no lugar, ele percebe que aquele lugar não era um lugar para que eles pudessem tocar, mas era uma boate. Não estava acontecendo nada, mas ele começou a ver o perfil dos homens mais velhos com as moças mais novas, todas abraçadas. E a hora que eles começam a olhar para aquilo ali, a hora que eles estão pensando em ficarem atônitos com aquela situação, dizendo: não tem como eu ficar aqui. De repente o Senhor Jesus começa a fazer ele olhar os corações daquelas pessoas quebrantadas. Enquanto ele estava olhando para aquele lugar todo, Deus começa a mostrar o coração de cada um perdido, casamento desfeito, sendo arrastado nos desertos da vida. Enquanto ele olhava, estavam prestes a cantar, Deus deu uma canção e dizia assim: ó, tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação, tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para o cansado, tu és, você conhece? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Você conhece a canção? Você imagina? Foi assim que ela foi feita. Eu quero dizer uma coisa para você: talvez o inimigo queria acabar com a sua história, com a sua juventude, com o seu casamento, mas um dia o Elroy viu a sua história, viu o seu coração despedaçado, disse: eu sou o Deus desse povo, eu sou o Deus dessa família, eu sou o Deus dessas pessoas, desses jovens. Grandes coisas vão acontecer na vida dele. Eu sou a luz na escuridão dele, eu sou a paz para aqueles que estão perdidos. Deus tem uma história nova para a sua vida. Amém? Glória a Deus.